A paz do Senhor, meus queridos. Grato a Deus por mais um momento direto ao ponto, não é? E quero continuar a nossa lição de número 3, não é? Lição da Escola Bíblica Dominical, produzida pela CGADB, tá? E nós já tratamos sobre o primeiro tópico da lição de número 3. Queremos agora tratar sobre o segundo tópico. O segundo tópico da lição tem como tema o Filho e a plenitude dos tempos, né? Então, o primeiro subtópico, indo aqui direto ao ponto, o primeiro subtópico trata sobre a preparação histórica e religiosa. Veja o que uma pequena parte desse primeiro subtópico vai nos trazer. Diz assim: o envio de Cristo não foi um plano um plano improvisado, mas um desígnio eterno cumprido na plenitude dos tempos. Veja só, né? E esse termo aqui, ou essa frase aqui, plenitude dos tempos, Gálatas 4:4 e Efésios também, no capítulo 1, versículo 10, veja o que diz aqui, Efésios capítulo 1, versículo 10, que na dispensação da plenitude dos tempos ele possa reunir todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Veja que interessante que esse termo nos informa que o Senhor, né, envia o seu Filho em um momento determinado por Deus para cumprir a sua promessa, né, e executar o seu plano. Que plano foi este? Este plano já foi dito por Deus lá em Gênesis 3,15, quando ele vai dizer que haveria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, né? A semente da mulher, Cristo, e da serpente, o inimigo, que é aquele que luta contra as nossas almas, aquele que busca sempre, não é? Que possamos desobedecer a Deus, estar longe de Deus, e assim como Adão saiu juntamente com Eva do paraíso por desobedecer a Deus, ele busca também com que cada um de nós possamos estar sempre distante de Deus, para na morte provarmos a condenação, porque assim como não foi Deus que lançou eles para fora, e assim o seu ato de desobediência, também o homem, né, ele infelizmente sofrerá condenação num grande dia do juízo, do trono branco, por sua desobediência. Porém, a Bíblia vai dizer que Deus, com seu amor tão grande, em um tempo determinado por Deus, né? Em um tempo determinado por Deus, ele acaba executando o seu plano divino, né? Que plano é esse? É o plano da execução da propiciação, né? Que nós já falamos aqui no vídeo anterior, tá? E aí, a lição vai trazer algo interessante, que vai nos dizer que o Senhor usa aquele momento tão importante da cultura, né, dos judeus, da cultura dos povos, tá, para revelar o seu Filho. Veja que o texto aqui, um pequeno texto, vai dizer assim: a cultura grega unificou o mundo por meio do grego koiné, tornando possível a escrita do Novo Testamento em uma língua conhecida e popular, né? Aí talvez você pergunte, o que seria, Glenson, o grego koiné, não é? O grego koiné é um grego popular, um grego onde todos ali da classe mais baixa ali, os mais humildes falavam. Não era um grego refinado, aonde só as classes, né, mais nobres falavam. Então o grego koiné, por ser um grego comum, não é, de conhecimento de todos, esse grego foi utilizado para ser escrito, não é, as escrituras.
Então os apóstolos escrevem, né, em grego koiné, para que todos pudessem ter o conhecimento, ter o acesso e, de certa forma, também conseguir interpretar, entender aquilo que estava sendo escrito. Não é? Se a palavra de Deus fosse escrita, né, em um grego refinado, em um grego dos nobres, seria muito difícil, não é? Os pobres, como a própria Bíblia vai nos dizer, né, quando João manda perguntar a Jesus se ele era aquele que haveria de vir, né, e Jesus manda a resposta dizendo: diga a ele que os cegos veem, que os coxos andam, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho. Ou seja, aquela classe mais humilde de pessoas que eram rejeitadas, né, pelos nobres, que eram deixados de lado, né? Mas Jesus veio para todos, mas Jesus veio, sim, para os ricos também, porque a gente às vezes quer ser extremista e dizer: disse Jesus, né, que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Não quer dizer que o rico não possa entrar no céu, ou que o rico não irá entrar no céu, de forma alguma, né? A questão é que nós temos que tomar um cuidado, porque infelizmente muitos, por causa da riqueza, por causa do poder, se inflamam, né, e se afastam de Deus. Isso é uma verdade, mas os ricos também entrarão, né, no reino de Deus, sim, aqueles que servem de verdade, em espírito e em verdade ao Senhor Jesus. Mas enfim, o fortalecimento dessa cultura, dessa língua, né? A abertura para o acesso das cidades, né? E toda essa questão cultural foi importante, e o Senhor usou de tudo isso para que o Evangelho pudesse ser pregado, ser anunciado pelos discípulos, né, por todos aqueles que passaram a seguir a Jesus, a ouvir e a obedecer, né? Paulo, logo depois, surge também com um grande conhecimento grego, aramaico, hebraico, mas o Senhor não deixou de usar Paulo, porque Paulo tinha um conhecimento, né, superior aos demais apóstolos, porque Paulo era um homem de muito conhecimento, e o Senhor usa esse conhecimento de Paulo para que ele pudesse anunciar o Evangelho de forma simples, sim. Por quê? Veja que Paulo é escolhido e ele sim prega aos grandes homens, mas o Senhor escolhera Paulo para que ele pudesse pregar aos gentios, e ele vai de forma simples para esclarecer as verdades aos gregos e aos não gregos, aos judeus e aos romanos, e nós passamos também a ter esse conhecimento de Deus acerca daquilo que foi ensinado por Paulo como apóstolo do Senhor. Então, queridos, veja só, o Senhor vem em um tempo oportuno, e aí nós vamos conhecer aquela situação dos tempos, né? O tempo crono, que é o tempo do homem, e o tempo kairos, que é o tempo de Deus. O tempo de Deus é aquele tempo que quem determina é Ele. O tempo do homem, ele é determinado por nós, e também quando eu falo que é determinado por nós, eu digo porque ele segue a sua ordem, e nós podemos, de acordo com o tempo, dizer: tal hora nós faremos isso ou faremos aquilo, não é? Mas o tempo kairos é o tempo de Deus, é o tempo onde o homem não consegue interferir, não é? Então, esse tempo e esse momento dentro da vontade soberana de Deus, né? Porque existe aí também a vontade permissiva, nós não iremos tratar sobre isso, mas em outro vídeo, mas a vontade soberana de Deus acontece no tempo dele. E o tempo de enviar a Cristo foi um tempo kairos, um tempo de Deus, o tempo em que o Senhor entendeu que era possível que os discípulos, que os homens que entenderiam sobre Cristo, seu Filho, poderiam também divulgar esse amor tão grande de Deus. Então, é por esse motivo que o Senhor usa a cultura e o momento, né, e a língua daquele tempo para fazer com que o seu nome, né, o seu amor pudesse ser
divulgado entre os homens. O amor de Deus, ele também te alcança, porque ele não faz distinção de coisa, de pessoa alguma. Então Deus e o Senhor Jesus, ele te ama. O seu sacrifício também foi para você. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, e nos siga em nossas redes sociais.